Agradecemos a presença de todos e todas que vão acompanhar a fala, e especialmente agradecer ao professor Dr. Jean Cristos Portela, que realizou o estágio pós-doutorado na Universidade de Limoges, é doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara, mestre em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, e bacharel em Comunicação Social e Jornalismo aqui pela Unesp de Bauru. Lecionou aqui em Bauru durante o tempo e atualmente é professor lá na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Bem, ele é também bolsista de produtividade de pesquisa, coordenador de programas de pós-graduação e uma das nossas cabeças brilhantes dentro da universidade, que tem ajudado a coordenar essas questões que envolvem a pós-graduação na Unesp. Especialmente me refiro ao projeto CapSprint. Passo a palavra, então, ao professor Jean Cristo Portela e agradeço pela disponibilidade e pela fala. Muito obrigado. A sistemática é 20 ou 40 minutos, depois abrimos para o debate. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Bom, colegas, eu vou fazer um prólogo, justificando um pouco as características dessa exposição, quais pontos que são pontos importantes, né, ao longo da exposição que eu trago para vocês. Depois vou projetar muito rapidamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, para que aqueles que não estão familiarizados ainda com a agenda possam conhecê-la, e depois a gente pode discutir detalhadamente os aspectos que vocês quiserem, e vou me centrar na segunda parte da minha proposta de título, né, para vocês, para o fórum, que está relacionado aos desafios das humanidades e mais, o lugar das humanidades, né, as humanidades aqui, em geral, compreendendo as áreas de sociais aplicadas, de humanas, né, stricto sensu, e também de linguística, letras e artes. Então, qual é o lugar dessas humanidades, ditas humanidades, dentro das ODS, e se as ODS respondem ou não aos problemas fundamentais que podem ser formulados pelas ciências humanas. E vou fazer, como é um espaço muito criativo esse fórum, que recebeu pessoas assim que estão num outro patamar, num outro extrato, como Naumar, como o professor Renato Giannini Ribeiro, entre outros, né? Eu vou aproveitar essa ocasião, que é uma boa conversa entre pessoas que gostam da universidade, que vivem a universidade, e também de muitos amigos, de alguns amigos, para avançar algumas provocações. E aí vocês fiquem à vontade também para me provocar, né? Antes de começar mesmo, eu gostaria de agradecer na pessoa do Marcelo, que me fez o convite, mas também pensando no Cláudio Paiva, que são amigos queridos, que estão envolvidos nesse projeto da Chapa, e que me apresentaram essas pessoas que eu acabei conhecendo agora e que eu achei realmente incríveis, e com as quais eu tenho gostado de dialogar, e já participei de uma reunião recentemente com um grupo que trata sobre indissociabilidade, conheci a Maria Antônia, conheci a Andréia, conheci o Paulo, conheci outros colegas que eu não conhecia ainda. Então, assim, vocês têm feito um trabalho muito importante e que mostra para a gente como a Unesp tem que conhecer a própria Unesp. Então, um agradecimento da pessoa do Marcelo, faço menção também ao Cláudio, a esses colegas todos, e não posso deixar de agradecer pela confiança ao Enes e ao Hector, né, pelo apoio e pela disponibilidade em me ouvir, nos ouvir sobre essas questões tão relevantes. Continuamos. Devo dizer para vocês que o meu contato com a Agenda 2030 e, portanto, com seus objetivos, né, e subitens, aqueles objetivos menores na forma de metas em cada um dos objetivos, não é o contato de um especialista em políticas de desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento durável, como se diz literalmente em francês, mas é o contato de um linguista que estuda semiótica, que é uma disciplina muito próxima da semântica, da retórica geral, que estuda as linguagens, tem as significações humanas, que no momento da sua carreira administrativa é apresentado a Agenda 2030, e claro que se apaixona pela agenda, mas ao mesmo tempo tem uma relação, que é uma relação que eu posso dizer para vocês,
que é uma relação crítica de desconfiança, né? Porque eu acho que isso é uma característica das humanidades, né? A gente não consegue validar tudo, não consegue validar tudo no seu conjunto. Eu tive contato pela primeira vez com essa proposta da ONU, né, subscrita pelos diversos líderes, chefes de Estado e setores também mais variados da sociedade, né, e utilizados por vários setores da sociedade, nos idos de 2017, portanto, ou seja, 2 anos depois de que esse documento foi verdadeiramente, a partir de 2015, formulado, divulgado e traduzido em diversas línguas. Né? A minha versão de referência, em que eu fiz algumas pesquisas linguísticas, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, é a versão em português, que a gente consegue extrair em PDF do próprio site da ONU. Né? A gente poderia repetir os experimentos que eu fiz em inglês, eu não cheguei a fazer isso, mas claro que não vai ter tanta diferença. Bom, dito isso, que eu não sou um especialista do desenvolvimento sustentável, né, eu sou um especialista da linguagem, do ponto de vista da organização da minha carreira, e, sobretudo, da história das ciências da linguagem. Já falei um pouco da minha relação com a temática da Agenda 2030, e o que significa dizer, de antemão, que aqui eu vou falar como alguém das ciências humanas, do campo da linguística, do campo de linguística, letras e artes, mas também como alguém que tem preocupações com a história da linguística, com a história da ciência, com a sociologia da ciência, com a sociologia do conhecimento, já de muito tempo, né, desde a época do meu doutorado, e que sempre se interessou pela relação entre elementos teóricos, ou seja, que são atinentes à ciência, e elementos extrateóricos, aqueles elementos que participam da construção da ciência indiretamente e que estão relacionados, né, às formas políticas de organização, né, dos Estados-nação, às formas políticas da universidade, das agências de pesquisa. Então, aqui vocês estão falando com alguém que é realmente um grande fã incondicional de, por exemplo, Robert Merton. Então, todo o trabalho que ele fez, sobretudo de diálogo com Mannheim, a partir do final dos anos 30, depois nos anos 40, a vida inteira, Merton, né? Depois, nos anos 80, trabalhando o nosso sistema de propriedade intelectual e de produtividade. Então, sempre tive muito interesse, como intelectual e como gestor acadêmico, por toda a interface entre o teórico e o extrateórico. E foi isso que me conduziu nesse interesse, nessa exploração da Agenda 2030. Né? Como vocês sabem, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito que vem sendo debatido muito seriamente há mais de uma década, né? Ou seja, um conceito que, na verdade, ele é formulado pela primeira vez em meados dos anos 70, sobretudo de um modo mais estruturado, a partir da crítica à sociedade pós-industrial, e, a partir disso, né, com os problemas gerados pela urbanização, com essa política extrativista do capital que é terrível, dessas medidas que são desumanizantes no âmbito da educação, no âmbito da formação, da mobilidade urbana, do consumo irrefreado, né, das nossas riquezas, essa discussão, puxada por vários campos, por várias especialidades dentro das ciências humanas, vem configurando uma grande reflexão ecológica, ambiental, em sentido lato, mas interessada em ver como a gente pode subsistir, como a gente pode durar nesse contexto que é o nosso. Né? Vocês sabem que, assim, uma das pautas fundamentais das reflexões hoje sobre o desenvolvimento sustentável é a descarbonização. Né? Essa pauta da descarbonização é uma pauta importantíssima, porque, assim, ela é uma pauta, ela deveria ser uma pauta unificada, né? Ela atravessa, aliás, grande parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu fico me perguntando para as humanidades qual seria a pauta. Tudo bem, eu posso subscrever, como cientista que pratica humanidades, a pauta da descarbonização, ou seja, a gente tem que ficar menos dependente dos combustíveis fósseis, a gente tem que poluir menos, a gente tem que buscar alternativas limpas, duráveis. Tudo bem, eu posso subscrever isso, porque eu quero estar vivo, eu quero que a natureza esteja viva, que os animais. No entanto, qual seria para as ciências humanas o equivalente de uma pauta centralizadora de expectativas, de projetos e de esperança, na forma de uma verdadeira utopia,
para 2030, 2040, 2050, que fosse próxima da descarbonização. Essa é uma ideia que me motiva muito, tanto que na palestra do Renato Giannini Ribeiro, quando ele disse que ele teve essa ideia, se eu não me engano, lá nos anos 2000, e tentou conversar com a comunidade de humanas, dizendo se a gente não poderia estabelecer como pauta a liberdade e combate ao autoritarismo, os colegas presentes me corrijam, porque foi assim que eu anotei e lembrei. E que as pessoas disseram não, que os linguistas, eu fiquei bem indignado com isso, ele disse que os linguistas reagiram, né? Alguns linguistas disseram não, mas a gente não consegue fazer uma pauta comum para as humanidades, participar dela, se for liberdade, combate ao autoritarismo. E aí a gente teve até a oportunidade, eu tive a oportunidade de dizer que eu sou um tipo de linguista, e conheço muitos linguistas, e hoje eu acho que todos os linguistas seriam favoráveis à unificação dessa pauta em torno da defesa da liberdade, né? Da exploração da noção de liberdade, e do combate ao autoritarismo. Então, eu começo essa exposição com vocês, deixando, assim, claras algumas posições, né, mais explícitas algumas posições, do tipo de pesquisador que eu sou, na leitura da Agenda 2030, também nas minhas motivações um pouco acadêmicas, intelectuais, e, finalmente, já começando a minha reflexão com uma primeira questão que a gente pode... Vocês vão ver que fica todo o tempo no meu texto, na minha fala, né, que parte é texto, parte é fala, até o final, que é qual seria a vocação das humanidades no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU, para unificar, ter uma pauta unificada em relação à sua contribuição, né? Inclusive, se isso é necessário de ser apresentado dessa forma, e é algo que vai aparecer aqui na exposição. Para familiarizá-los com os 17 objetivos, eu vou projetá-los agora muito rapidamente. Bom, o que nos interessa nessa projeção é, basicamente, essa imagem aqui. Eu tentei selecionar aquela que tem a melhor qualidade, né? Mas eu não sei se vocês estão conseguindo ler exatamente, né? Eu vou ler com vocês, de todo modo, os 17, para destacar, na sequência, aqueles que são importantes, têm sido considerados importantes, os centrais para as humanidades, né? Então, primeiro, a erradicação da pobreza, lembrando que cada objetivo é, na verdade, detalhado, né, em outros objetivos e metas, se a gente pode dizer assim. Erradicação da pobreza. 2, erradicação da fome. 3, qualidade de saúde. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energias renováveis. 8, empregos dignos e crescimento econômico. 9, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. Redução das desigualdades. Depois, cidades e comunidades sustentáveis. 11, depois 12, consumo responsável. 13, combate às mudanças climáticas. 14, vida debaixo da água. 15, vida sobre a terra. 16, paz e justiça. 17, parcerias pelas metas, né, que é o ODS integrativo, na verdade, né? Ele é totalmente transversal em relação ao conjunto. Aqueles que já têm intimidade com os 17 ODS, já têm uma ideia, né, nessa primeira leitura, já tem uma ideia de quais são aqueles que são relevantes, que são importantes para o trabalho de humanas num primeiro momento. Embora as humanidades possam atuar nos diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. No entanto, o que eu estou chamando aqui de relevância é uma relevância que é tamanha que o próprio título do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável carregue em sua denominação uma palavra-chave ou um problema, que é um problema ou palavra-chave que são comuns para as humanidades, né? Por exemplo, erradicação da pobreza é um deles, certamente é um deles, porque tem vários de nós envolvidos nas ciências sociais, dentro das humanas, portanto, nas ciências sociais aplicadas, na área de linguística, de literatura, de artes,
que estão envolvidos por várias vias de descrição e análise social, de implementação de projetos que têm impacto claramente na erradicação da pobreza. O 4, educação de qualidade, parece ser o único assim que tem no seu nome, né, educação de qualidade, todos aqueles elementos que a educação, na verdade, no detalhamento vocês veriam que educação inclusive de qualidade, né, ou seja, educação para todos, alfabetização para todos, educação matemática para todos, o 4 é certamente um objetivo de desenvolvimento sustentável que representa muito bem muitas áreas e sub-áreas das ciências humanas. Depois, igualdade de gênero, sem dúvida nenhuma, ainda que igualdade de gênero, na concepção das ODS, seja algo orientado basicamente às mulheres, e do modo como aparece no texto, basicamente as mulheres cis, né? Então não se fala, por exemplo, de um detalhamento, de uma preservação da diversidade numa perspectiva transgênero, numa perspectiva de preservação da liberdade, da orientação sexual, ou seja, é algo ligado mesmo à emancipação da mulher, o que não há nenhum problema por princípio, no entanto, estou só detalhando um pouco de como se vê essa questão da igualdade de gênero. Preocupa muito mais a ONU o problema da desigualdade salarial do que propriamente, me parece, no texto que ela apresenta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os aspectos relacionados ao poder, ao papel e à representação da mulher na sociedade, né? Como se o salário fosse o problema. Claro que o salário é um problema, mas esse problema do salário decorre desse outro problema das representações sociais, né? Eu mencionei aqui ODS 1, mencionei ODS 4, mencionei ODS 5. Uma outra ODS que a gente menciona frequentemente quando fala do trabalho de humanas é a ODS 4, a redução das desigualdades, né? Assim como a erradicação da pobreza, mas não se recobrindo exatamente, essas desigualdades elas são de toda a natureza, ou seja, elas envolvem todos os aspectos da atividade humana, relacionados a salário, relacionados à mobilidade, relacionados a oportunidades, de um modo geral. E aí a gente vai vendo que das 10 primeiras metas, né, dos 10 primeiros objetivos de desenvolvimento sustentável, desses 10 primeiros, a gente teria pelo menos 4 que se relacionam muito com o trabalho que é feito no campo das humanidades, né? A gente pode, na verdade, estender esse número para mais 2 ODS, pelo menos, né, de acordo com o texto mesmo especificado de cada uma. Consumo responsável em menor medida, mas se a gente imaginar que o consumo responsável se faz com a compreensão social da sociedade de consumo, com a crítica da sociedade de consumo, e se constrói com uma escola forte e com princípios de cidadania também fortes, então é claro que a gente entraria no âmbito do consumo responsável. Embora o ODS de consumo responsável, ele seja bem voltado para recursos físicos e materiais, né? Depois nós teríamos paz e justiça social, né, que é realmente um domínio em que a gente tem a explicitação aí de 2 grandes áreas importantes, né, dentro das ciências humanas e das sociais aplicadas, especialmente. A primeira é a área do direito, que é fundamental e transversal também em relação aos ODS, e a segunda tem a ver, na verdade, com as ciências sociais e dentro das ciências sociais, com uma dimensão da ciência política, das relações internacionais também, né, numa perspectiva multidisciplinar. Vejam que, assim, os colegas que têm contato pela primeira vez com a Agenda 2030, eles ficam se perguntando, sobretudo os colegas de humanidades, né, qual seria o lugar deles, exatamente, e tem colegas que, como também não querem ir a fundo, lendo, né, todos os elementos, pensando a filosofia que está sendo posta aí, dizem de antemão, não tem lugar para mim aí. Bom, o que eu diria sobre isso? Se não tem lugar para você na Agenda 2030, então não tem lugar para você no mundo 2030, no mundo 20, ou seja, em 2020. Ou seja, você talvez não tenha
entendido qual é a dimensão daquilo que está posto. Agora, quando eu digo isso, e me digo isso também, né, e digo para os colegas, e quando eu digo para quem eu tenho intimidade, né, lógico, eu estou dizendo aqui como um exemplo, não significa que eu concorde com tudo, que eu subscreva tudo, e que, sobretudo, eu subscreva essa concepção de desenvolvimento. Porque é uma concepção de desenvolvimento claramente, em alguma medida, desconectada com a tradição das humanidades, que é uma tradição de descrição, análise, preservação, integração dos saberes linguísticos, das práticas sociais, das artes, dos saberes que podem ser traduzidos, e que são elementos que não são acessórios, não são complementares ao desenvolvimento sustentável. Essa pauta do desenvolvimento sustentável, como preconizada pela ONU, é uma pauta para um desenvolvimento muito relacionado a uma certa estabilidade, a um certo equilíbrio, uma justiça social, que é de bom tom, eu diria, nas democracias, e, por outro lado, a pressões do mercado e da indústria que configuram aquilo que é o desenvolvimento. Né? Então, são dois momentos da minha reflexão crítica aqui. Um é dizer, caros, nós estamos aí, de algum modo, os cientistas das humanidades, eles não estão no lugar que gostariam de estar, não estão também com as denominações disciplinares das nossas disciplinas individuais, mas esses problemas são os nossos problemas, né? Por outro lado, eu digo para vocês agora, para que isso fique bem claro, e vai aparecer no restante da fala, de que não posso subscrever, como alguém que estuda um pouco de sociologia da ciência, história da ciência, para fazer a história da linguística e da semiótica, que eu não poderia subscrever completamente essa concepção de desenvolvimento. Né? Eu acho que toda vez que a gente adere aos ODS, a gente deve se colocar uma questão fundamental que é assim, bem simples e difícil de se responder finalmente, que é o que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento orientado para o crescimento, sendo que, na verdade, a gente tem muito mais de uma década de reflexões na direção do decrescimento. Tá? Aqui eu também não quero passar como aquele sujeito de humanas que quer estragar a festa do desenvolvimento e do crescimento e que vem pregar o decrescimento, mas vou compartilhar com vocês algumas ideias nesse sentido que eu considero fundamentais. Para a gente avançar na crítica, no sentido de compreensão, tá? Na crítica no sentido de compreensão mesmo das ODS, é importante que a gente responda a algumas questões. Né? A primeira é qual é a noção de pessoa que está por detrás dos ODS. Né? Qual é essa noção de pessoa que a própria ONU formula no texto da Agenda 2030? Essa noção é a seguinte, diz a ONU, estamos determinados, quando define a pessoa, estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável. A gente vê que se trata que, na filosofia da ONU mesmo, do grupo que está por detrás da proposta, de conceber uma pessoa que esteja viva para ser uma pessoa. Esse é um valor que me agrada, um valor que eu acho perfeito. No entanto, no momento em que a descrição de pessoa poderia incorporar, idealmente, como utopia, mais do que a vida, porque já é utópico nesse contexto em que a gente vive, extremamente perverso, mas poderia incorporar mais do que a vida, tudo que vem da sociabilidade, tudo que vem da linguagem, tudo que vem das artes, a definição de pessoa, no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é uma definição mínima, uma definição essencial. Agora, por outro lado, a gente não pode acusar certamente a ONU, de modo nenhum, de não fazer menção no texto da Agenda 2030 a um compromisso com o que a gente poderia chamar de multiculturalismo, de um modo geral, hein, porque só isso já é tema de debate para um seminário. Né? Porque, a certa altura, na introdução da Agenda 2030, a gente vai poder ler o seguinte: reafirmamos a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
bem como outros instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos e ao direito internacional. Enfatizamos as responsabilidades de todos os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, de respeitar, proteger e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer tipo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, deficiência ou qualquer outra condição. Né? A gente poderia ficar aqui um bom tempo, porque, na verdade, essa enumeração é uma enumeração que começa no seguinte ponto: sem distinção de qualquer tipo de raça, cor, sexo, língua, religião, e termina em nascimento, deficiência ou qualquer outra condição. Né? A gente poderia fazer uma análise aqui, da espécie de intensidade semântica pressuposta, né? Intensidade de valor também pressuposta nessa enumeração. Vou me limitar a dizer, nesse momento, que a gente não encontra aí mesmo a problemática do gênero, que se encontra confundida com a problemática essencialista do sexo, e a gente não encontra também a questão da orientação sexual, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando em como a Agenda 2030, em pouquíssimos momentos, e justamente nesses momentos que eu selecionei para vocês, vai abordar a questão da pessoa, da definição de pessoa, dos direitos da pessoa e, sobretudo, da condição plural das identidades. Né? Isso não é algo que apareça fundamentalmente do modo como a gente gostaria de ver. Por exemplo, para pensar o que seria essa sociedade sustentável, que não é uma sociedade só de cidades milagrosamente inteligentes, de grande mobilidade, com espaços verdes, descarbonizadas, mas é uma cidade em que as identidades e as culturas podem se afirmar fora de um contexto de agressão, de violência física, de violência simbólica, em que as pessoas possam conhecer as suas línguas nos mais variados registros, sem que sobre elas pese o preconceito linguístico, em que elas tenham o direito linguístico, na verdade essencial, como no caso dos surdos, preservado, que as pessoas tenham também um direito linguístico que eu considero muito importante como direito, embora algumas pessoas considerem secundário, que é o direito às várias línguas, ou seja, o direito de conhecer as línguas do seu entorno, de fazer solidariedades no âmbito de um mesmo continente, entre continentes, ou seja, todo esse aspecto de complexidade linguageira, social e artística não está contemplado por essa proposta, que já contempla muita coisa e que é uma bela proposta, né? Que fique bem claro. Alguns dados me parecem interessantes nas explorações que eu fiz, que são explorações que eu poderia chamar de linguista de corpus mais improvisado, né? O linguista de corpus amador, porque aqui vocês não estão falando com um linguista que faz linguística de corpus, né? Que trata grandes massas de corpus de um ponto de vista quantitativo. Usando só o corpus da Agenda 2030, eu descobri que, e isso eu venho fazendo já há algum tempo, né, e agora eu sistematizei para trocar com vocês, né, para apresentar e a gente poder trocar ideia a respeito. Não existe referência à língua ou à linguagem dentro da Agenda 2030 que não seja essa única referência sobre a distinção por língua, de um suposto preconceito por língua. Ou seja, não existe a ideia da criação de uma política linguística baseada na diversidade linguística, que fosse fundamental para assegurar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, essa ideia não existe. Do mesmo modo, como a gente não vai encontrar o termo arte dentro das ODS, nas várias páginas da ODS, né, que são muitas páginas mesmo, dezenas de páginas, quando a gente junta tudo, né, da Agenda 2030. A gente não encontra o termo arte, a gente encontra o termo artesanal, e aplicado a um sentido praticamente fabril, né, mas não no sentido do patrimônio imaterial. Né. As primeiras dificuldades que eu encontrei para operar com esse texto
são dificuldades que eu vou esclarecer um pouco mais adiante, que eram dificuldades bem práticas. Por quê? Por conta da minha participação no CapSprint da Unesp, em determinado momento, com alguns colegas de muito valor, que eu gostaria de citar aqui nominalmente, porque sem eles, grande parte dessa reflexão para mim não seria possível, não teria havido tanta solidariedade, tanto prazer em fazer isso, né? Então, eu, Everaldo Melazo, a Marta de Marília, o Marcos de Rio Claro, o Pedro de Marília. Vejam que, assim, que são os colegas, na verdade, que estão por detrás do tema 1, Sociedades Plurais, do CapSprint da Unesp. E a esses colegas, como aos outros colegas coordenadores de projeto CapSprint da Unesp, foi demandado num determinado momento pela própria EG, na pessoa do professor João Lima, que exerceu, né, a função de pró-reitor durante 2 anos, né, ou pouco mais de 2 anos, se eu não estou enganado, e que foi João Lima que trouxe essa ideia dos ODS para a própria EG e que acaba se irradiando, no modo como eu conheço, e acaba se irradiando de vários modos, com implicações no PDI, com implicações nas políticas de extensão da universidade, com implicações no plano de internacionalização da universidade. Mas isso começa a ser gestado e irradiar mesmo a partir da pró-reitoria de pós-graduação. E quando eu recebo essa, digamos, essa encomenda da parte dos colegas, que é como você pode representar a área de letras fazendo uma proposta para a área de letras, que seja uma proposta que tenha aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Foi aí que eu passei o primeiro pente fino e comecei a ter as primeiras surpresas, né? Algumas agradáveis, porque os ODS se comprometem, na verdade, com a preservação da vida, com a preservação do meio ambiente, com a preservação de direitos fundamentais. E algumas desagradáveis, porque eles deixam de acenar para outras dimensões das humanidades que são fundamentais, como eu tenho procurado aqui desenvolver na minha fala. Mas eu vou terminar o texto e as notas na ordem que eu tinha previsto, para depois detalhar um pouco a participação no CapSprint, porque o CapSprint da Unesp, ele reflete uma série de qualidades e problemas que a lógica dos ODS trazem para sua aplicação na universidade de hoje, hein? Como ela está organizada. Porque não adianta a gente pensar numa aplicação que seja uma aplicação cosmética. A gente faz adesão à Agenda 2030. A questão é quais são as nossas condições de fazer uma verdadeira adesão, em que níveis e que fases de transição a gente vai ter que eleger para fazer essa transição por um conhecimento que não seja de caráter puramente disciplinar, fechado em si mesmo, aberto para a sociedade, integrado, né, efetivamente integrado. Na leitura da Agenda 2030, algumas questões me parecem importantes, né? Eu vou falar dessas questões bem rapidamente, aí se vocês quiserem depois a gente pode debater, porque são mais questões que interessam, por um lado a semiótica e por outro lado o que eu chamaria aqui de epistemologia ou filosofia da ciência, que é o seguinte: os ODS, na forma de apresentação, tem uma forma de apresentação modular, né? O que eu entendo por módulo aqui? O que o módulo é nas diversas áreas do conhecimento, né? Módulo pode ser entendido como estrutura, como parte definida, como parte independente, como medida padrão, em arquitetura, sei lá. Vejam que assim, a gente tem várias concepções de módulo. Em todas as concepções, o módulo é uma estrutura, geralmente independente, e quando independente, ainda assim articulada, encaixável, mas com uma relativa autossuficiência como unidade de medida. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, os ODS, a gente vê que os ODS são 17 módulos. São módulos complexos, com muitas interconexões, e o último é um módulo, que é o módulo para articular os demais, né? E aí me vem a questão. Existe uma lógica aí que é uma lógica modular, de organização do campo científico na forma de organização da sua atuação social, né? Porque não é o campo científico que está sendo organizado, é a atuação social das ciências, dos estados e dos agentes sociais.
A lógica modular, ela tem uma vantagem, porque ela opera por concentração nos temas, em torno de temas-chave, uma desvantagem, porque na hora de concentrar, na hora de denominar os módulos, a gente fica na dúvida exatamente de quem vai ser contemplado ou não vai, e do ponto de vista da linguagem isso é extremamente importante, porque a denominação, ela constrói pontos de vista, né? Ao mesmo tempo em que ela decorre de pontos de vista, ela constrói pontos de vista, e aí essa lógica modular, ela deixa as pessoas confusas, porque é preciso projetar uma lógica transversal em cima da lógica modular. Se a lógica modular, ela escolhe alguns campos importantes de intervenção para o objetivo de desenvolvimento sustentável, por outro lado, ela exige que na nossa concepção disciplinar, eu faço linguística, semiótica, história da semiótica, que eu, como cientista de dentro das humanidades, de uma das áreas das humanidades, possa olhar os módulos num olhar transversal. E aí começam a surgir os primeiros efeitos, na verdade, eu não diria de ego, mas eu diria de conexão e interconexão entre as disciplinas. Porque algumas disciplinas, elas estão até no título dos módulos, mas outras não. Algumas disciplinas estão no descritivo dos módulos, dos ODS, né? Eu estou chamando ODS de módulo agora, mas outras não. Então, se pensar, por exemplo, os 4 programas de pós-graduação, nota 6, e um programa de pós-graduação nota 5, da área de linguística e literatura, estou falando o nome da área na CAPES, né, de linguística e literatura, não estou pensando artes agora, mais um programa Prof. Letras, nota 4, ou seja, uma área extremamente qualificada no conjunto. Essa área, ela tem como módulo, para chamar de seu, basicamente, educação de qualidade, e ela pode ali, redução de desigualdade, a questão da igualdade de gênero, né, alguns de nós podem ter interface com paz e justiça, de alguma forma, mas o próprio detalhamento dos módulos pela ONU não é um detalhamento que convide essa área a estar mais presente para resolver com todo mundo, com as demais áreas, os problemas, né, os desafios do desenvolvimento sustentável. Né? Eu, quando cheguei a essa conclusão, e olha que eu me considero uma pessoa bem tolerante em relação a políticas científicas e aberta, né, acho que a gente tem que se abrir mesmo, eu fiquei na dúvida se esse era um olhar de alguém que estava disciplinarizando ou fulanizando a leitura do documento a partir da sua perspectiva, né, disciplinar. E aí, curiosamente, recentemente no CEP, eu ouvi com surpresa e algum deleite um colega da computação que disse, olha, eu gostaria de dizer uma coisa, o pessoal da computação não se reconhece nos ODS. Eu falei, puxa vida, é interessante saber que a comunidade, ela lê e ela deslê os ODS. Ou seja, uma parte da comunidade lê e adere naquilo que os ODS explicitam da sua capacidade de contribuição, mas tem uma parte da comunidade que tem dificuldade. Agora, é claro que o que eu disse para esse colega no café, sobretudo, porque não era o caso ali, é que a computação, ela é transversal ali em muitos módulos, muito mais do que as humanidades, né, numa sociedade voltada para o desenvolvimento sustentável. Veja que a todo momento aqui eu vou trazer exemplos de como existe, na verdade, uma espécie de embate entre uma visão voltada para as disciplinas acadêmico-científicas e essa grande tentativa de articulação entre áreas. Sigamos. Primeiro ponto a se destacar, então, em relação à lógica que preside a organização dos ODS, é esse conflito entre modular e transversal, né? E eu posso me perguntar o seguinte, portanto, é importante, mais importante aquilo que é modular ou é mais importante aquilo que é transversal? O modular se coloca como uma meta realmente a atingir, como um valor final, organizado, explicitado, denominado. O transversal se coloca numa perspectiva ancilar, se coloca numa perspectiva de servir ao modular, mas que não é menor. A gente sabe que não existe isso numa economia simbólica geral das ciências, do ponto de vista científico, né? Porque existem hierarquias, certamente. Essa outra lógica, que a gente pode considerar como sendo uma lógica transversal sobre a lógica modular,
nos leva a uma outra questão, que eu vou só mencionar mesmo aqui, que é a questão entre modelos arbóreos, hierárquicos, dicotômicos, portanto, em geral, de desenvolvimento, e modelos rizomáticos, né? Só isso também já nos daria muito a pensar, mas o que eu quero sugerir aqui é que, se a gente faz uma interpretação arbórea, e, portanto, imaginando uma fileira que se divide, que hierarquiza outras fileiras, e as fileiras que vão resultando dessas primeiras, os ramos, né, daí a metáfora da árvore, decorrem dos primeiros, num esquema que é totalmente racional, articulado e que depende de uma base, de fato, a leitura que a gente faz dos ODS é uma leitura mais pessimista. Porque aí a gente começa a pensar que é uma arborescência, e na base dessa arborescência tem os valores da indústria, do mercado e do capital, tão orientados pelos valores humanos? Estão. Para que as pessoas comam? Estão. Mas não é exatamente a nossa dimensão humana, mais humana, para além da nossa vida, né, que já nos faz humanos, que está em jogo. Agora, se a gente tem uma leitura que a gente pode chamar de leitura rizomática, aqui eu teria que falar do Deleuze aqui, mas vou tirar esse nome, porque é uma maravilha, mas aí a gente se estenderia muito também. E me perdoem pela quantidade de nomes que vão aparecer ainda. Se a gente adota a perspectiva rizomática, aí as questões começam a ficar mais interessantes, porque cada módulo vira um nó, vira uma raiz, que se horizontaliza mais do que se verticaliza, e que dá origem a outros nós, e outras raízes, e a outros caminhos, que necessariamente não vão se hierarquizar pelos mesmos princípios de indústria, mercado, capital, cidades inteligentes, mas que vão funcionar nesse macrocosmo como nichos em que a gente pode construir módulos de liberdade, de emancipação e de compreensão social. Né? Então, pense um pouco na diferença de lógica de leitura. Né? Eu tinha começado falando do modular e do transversal, são constitutivos, e depois tem esses primeiros comentários sobre organização, digamos, discursiva, né, dos ODS, da Agenda 2030, falando no que seria uma leitura de tipo arbóreo e outra leitura de tipo rizomático. Uma questão que a gente não pode deixar de abordar quando se fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a questão que está relacionada à definição que nós temos de ciência básica e a definição que nós temos de ciência aplicada, de como isso convive no âmbito da ciência. Né? Os colegas que já fazem a ciência aplicada, sobretudo na minha área, que fazem linguística aplicada, né? No meu programa tem uma linha de pesquisa relativamente recente nos moldes da linguística aplicada, mas que foi ficando cada vez mais forte, com docentes muito produtivos, muito engajados, né? No desenvolvimento de métodos, na descrição do ensino de língua estrangeira, né, de língua materna e de língua estrangeira. Os colegas conseguem se reconhecer mais rapidamente, falar, eu trabalho com a DS4, veja lá, eu trabalho com a 4, educação de qualidade. Só que aí você pega, por exemplo, alguém que está fazendo filosofia da linguagem, aí você pega alguém que está pensando estética, ou pega alguém que estuda história da linguística. A linguística já é uma disciplina pouco conhecida pelo grande público. E, portanto, para o grande público, na cabeça do grande público, irrelevante. Né? Dizem até que os linguistas são comunistas. Eu adoraria que todos fossem, mas não é o caso. O que é certo é que, assim, alguém que estuda história da linguística, como eu costumo dizer para os colegas, estuda uma coisa que é duplamente relevante do ponto de vista da ciência aplicada. Então, é preciso entender que, dentro das diversas áreas das humanidades, a gente vai encontrar um contingente muito grande de colegas sérios, produtivos nesse modelo que é o nosso, que colegas que formaram muita gente, que tem reconhecimento acadêmico, né, seja lá o sentido que o reconhecimento acadêmico tenha, que não estão operando diretamente com a aplicação dos pressupostos científicos no desenvolvimento de produtos, de técnicas que vão gerar patentes, ou ainda tecnologias do conhecimento que vão fazer a celebridade de grupos, colegas e da universidade. Né? Esse é um problema de fundo que vai aparecer o tempo todo, sempre que a gente tiver que discutir
a Agenda 2030 no contexto da universidade e no contexto das humanidades. Eu poderia citar aqui também o pessoal da física, que, assim, os colegas da física, eles tiveram dificuldade, não dificuldade em entender a proposta, mas em se posicionar no que seria a sua estruturação maior. Tanto que eles estão, como o pessoal da matemática em grande medida, da matemática pura, da lógica, um pouco acantonados num dos 7 temas, no 7º tema do CapSprint da Unesp, que versa sobre a fronteira do conhecimento, né? Lugar em que todos nós queremos estar, na verdade, né? Porque todo mundo quer fazer uma ciência que leva o conhecimento para a sua fronteira, ou seja, uma ciência que seja tão inovadora que em determinado momento ela não tem uma ciência institucional formada para apoiar, e aí você vai construir essa ciência, né? A gente vê que o que aconteceu é que a gente fez uns puxadinhos, como eu gosto de dizer, dentro do nosso CapSprint, para agrupar tanto os colegas que estavam numa ciência básica, que não conseguiam se abrigar no primeiro momento nos demais temas, quanto para dar um jeito também nas humanas, né? Que ficaram com um dos temas que é chamado de sociedades plurais. Né? Para mim, o print aqui é um exemplo, tá, colegas? Vai ser um exemplo recorrente, mas não vou, se vocês tiverem dúvidas depois sobre algum aspecto de organização, a gente pode conversar. Não vou aqui detalhar cada elemento do nosso print, vou só usar esses elementos como exemplos. E a crise do básico e do aplicado, da ciência totalmente disciplinar existente, da ciência disciplinar na fronteira do conhecimento com outras ciências, é uma crise que vem à tona cada vez que a gente põe a se considerar a Agenda 2030 para construir políticas de pesquisa e de pós-graduação, né? Porque é isso que a gente está discutindo aqui. Na verdade, de um modo indissociável, inclusive, quando se pensa pesquisa e pós-graduação como 2 dimensões que se retroalimentam, né? Ou seja, por um lado, a gente produz conhecimento, e por outro a gente forma, e informando produz conhecimento, e por aí vai. Se as coisas já não fossem suficientemente complicadas, a essa altura, em relação à ciência básica, ciência aplicada, vai ser modular, vai ser transversal, qual que é o meu direito de cidade nesse projeto, aparece uma questão que é uma questão sempre muito interessante nos movimentos sociais, que é assim, você pega uma determinada classe, as humanidades, né? Compreendendo aí, como eu já disse, sociais aplicadas, humanas, linguística, literatura e artes. E dentro dessa classe, você percebe que a classe, ela, olhada mais de perto, ela não é homogênea. Ou seja, tem colegas e disciplinas, tem disciplinas dentro das humanidades que se adaptam melhor à lógica dos ODS do que outras. Isso vem muito de um olhar social que existe sobre as nossas disciplinas de humanidades, que prevê uma hierarquização em termos de utilidade. Ciências sociais aplicadas, né? O cidadão comum, digamos, o cidadão do cotidiano, que está fora dessas reflexões metacognitivas, ele entende melhor que quem é do design, por exemplo, está fazendo alguma coisa prática, alguma coisa útil em geral. Quem é do direito, quem é da economia. Ou seja, são disciplinas que estão nessa fronteira entre uma série de conhecimentos criados em tantas outras disciplinas das humanidades e fora das humanidades, e que são disciplinas de vocação totalmente interdisciplinar, né? Embora bem disciplinarizadas, né? Mesma coisa a gente pode pensar das áreas que a gente designa atualmente como multidisciplinares, né? Se pensar, por exemplo, na educação figura em ciências humanas, e educação para a ciência se configura como uma área de caráter, né, multidisciplinar, né? Ninguém duvida também de que um professor que estuda de educação para a ciência possa contribuir para desmistificar alguns mitos, etc. Agora, quando a gente vai chegando no âmbito das línguas, a gente vê que as línguas, já em menor medida, elas não são muito submetidas a um utilitarismo.
Talvez quando se a gente entenda que a gente tem que ter um bom ensino de português, na visão dos normativos, né, tem que ensinar gramática, então o professor de português tem que ser valorizado, etc. Ou ainda na perspectiva de saber língua estrangeira. Tá? No entanto, o grosso que a gente faz não tem nada a ver com isso, ou seja, uma boa parte do que a gente faz está ligada à descrição, preservação, análise dos mais diferentes tipos de línguas. Línguas indígenas com uma dúzia de falantes, línguas de sinais com milhares de falantes, milhões de falantes, mas línguas de sinais também, que são faladas por uma família ou por uma comunidade. Então, assim, o campo da linguística é um campo em que, assim, uma parcela, uma face do campo consegue ser identificado por um olhar utilitarista, a outra face não consegue. Quando chega na literatura, as coisas pioram, porque aí você tem um objeto belíssimo, e que além de belíssimo, ele é o objeto realmente que, do ponto de vista da organização das línguas naturais, né, no seu emprego social, é o que faz a gente descobrir coisas, experiências, e alarga a experiência da subjetividade humana, e nos confere essa dimensão que é humana, né, que é a dimensão da metáfora, basicamente. Né, a dimensão humana é a dimensão metafórica. Como literatura fica no radar do utilitarismo? Se a gente pensar o que vem acontecendo, na verdade, já dentro dos parâmetros curriculares nacionais, dentro dos documentos estaduais, ou seja, na relevância que a literatura vem perdendo como modalidade